Hoje eu quero trazer um assunto bem polêmico e atual. É a questão do marco temporal das terras indígenas, tá? É um direito dos índios a posse permanente sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Isso é chamado de indigenato pela doutrina, tá? Essa posse, ela possui um caráter declaratório e não constitutivo. Ou seja, a comunidade indígena que já ocupava tradicionalmente aquela terra, que mantinha relação com a terra, já tem o reconhecimento daquela terra como terra indígena. Essa terra indígena é indiscutível, independentemente da demarcação. Esse foi o entendimento do STF no julgamento do caso da terra indígena Raposa Terra do Sol, lá em Roraima. Nesse julgamento, o tribunal entendeu que dois requisitos precisam estar comprovados para que uma terra indígena seja reconhecida como tal: o marco temporal da Constituição Federal de 88 e o marco da tradicionalidade. Ou seja, se a comunidade indígena instalada em terras e esta relação dos índios com a terra é marcada pela tradição, desde os primórdios, essa terra é reconhecida como terra indígena. Neste julgado, inclusive o STJ entendeu que os aldeamentos que estavam extintos à época da edição da Constituição Federal de 88 não poderiam ser consideradas terras indígenas numa eventual remarcação, ampliando essa área. Então, mesmo que tenham sido ocupados pelos primórdios, se a época da Constituição Federal não era considerada terra indígena, ela não pode mais ser considerada terra indígena. Isto tudo foi decidido com vistas a garantir a segurança jurídica do país. Imagine só, você compra uma propriedade, registra em cartório e mais tarde a União vai reivindicá-la como terra indígena, porque terra indígena é uma propriedade da União, é um bem da União, com base num laudo da FUNAI. Que segurança jurídica há quanto ao direito de propriedade? Então, se não há aldeamento indígena na época da Constituição Federal, não há que se falar em terra indígena sobre essa propriedade. Até porque o indigenato é marcado pela relação dessa relação do índio com a terra. Esse entendimento ficou consolidado no STF, no informativo 761 e no STJ no informativo 564. E o que o projeto de lei 490/2007, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, regulamenta? Dentre outras coisas, é exatamente o marco temporal da Constituição Federal de 88 para ser reconhecida como terra indígena, um determinado território. Então, é um entendimento que já prevalece nos tribunais superiores. Quanto a isso, não há novidade no projeto de lei, certo? Então, será regulamentado por lei, esse entendimento já consolidado pelos tribunais superiores, quanto ao reconhecimento das terras indígenas, com relação ao marco temporal. E o projeto de lei também define que estas terras indígenas serão demarcadas por meio de lei, e não mais como é hoje em dia, que é um processo administrativo que se faz passando-se pela FUNAI, com um laudo da FUNAI, passa-se pelo Ministério da Justiça e, por fim, por um decreto do Presidente da República, certo? Então, o que você acha dessa questão? Me conta aqui a sua opinião.